Olá, eu sou o Walter Somengali e vamos iniciar no Foco, a verdade nua e crua. Você que não se inscreveu no nosso canal, inscreva, curta e compartilhe. Roda a vinheta. Hoje o nosso entrevistado é o professor Marco Guerreiro. Tem 52 anos, educador comprometido com a transformação social, morador da sua cidade, Taboão da Serra, há 28 anos, professor de português e também de inglês, né, da rede estadual. Ele também foi diretor da Cresce, CREA em Budas Artes, é formado em letras e uma ampla experiência nos movimentos sociais, né, tendo liderado iniciativas, né, Acorda Tabuão, Passe Livre. Ele também defende a cultura em sua cidade. É fundador agora da ONG e voluntário ORS, Guerreiros de Cristo, né? E sua paixão pela educação levou a defender a valorização dos professores e também melhores condições de trabalho para sua categoria. Professor, seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Fica à vontade. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Boa tarde para vocês que estão acompanhando aí. Uma honra compartilhar um pouquinho com vocês aqui o nosso conhecimento da nossa cultura e de tudo que a gente defende. Legal. Guerreiro, eu vou pedir para você fazer sua autodescrição, né, para aquelas pessoas que têm deficiência visual ou são cegas, né, para que elas possam identificar, né, Ok. quem é o professor Guerreiro. Eu sou um homem de 1,87 m, sou alto, tenho cabelos pretos, olhos verdes, pele branca. Não sou meu biotipo, não sou nem gordo nem magro, eu sou normal. O que mais que eu posso falar? Usa barba. Uso uma barba agora preta, pintei. Que mais? Tenho 52 anos, já sou profissional da educação desde 1996, oficialmente, né? Como profissional. Antes eu ajudava algumas pessoas, eu ensinava português e inglês, parece que estava no meu sangue já, como voluntário. Depois eu entrei na rede estadual. Legal. Guerreiro, eu quero, né, aqui é um bate-papo, né, o nosso podcast no foco, né, a ideia é a gente, de fato, colocar a verdade na mesa, né? Então, eu queria, antes de a gente começar a entrar nos temas aqui de Taboão da Serra, eu gostaria de conhecer um pouco mais, né? E as pessoas que também estão nos acompanhando, gostaria de conhecer quem é o professor Guerreiro. Então, né, o que a sua história tem para nos contar, o que a sua história tem para nos ensinar? É uma história bem rica, né? Hoje eu estava ouvindo alguns depoimentos aqui e resolvi contar. Eu não ia abrir toda a minha vida, mas eu decidi abrir. Isso é bom, que é, né, verdade Nua e nua e crua. crua. Então eu Isso. estou seguindo bem à risca, é isso mesmo. Na verdade, nua e crua. Eu perdi meu pai quando eu tinha 2 meses de idade. A minha mãe sempre foi doméstica, criou a gente 20 anos assim. Ela tinha só a antiga quarta série. Nós somos em 3 irmãos, uma irmã mais velha, o irmão do meio e eu que sou mais novo. Uhum. Então minha mãe, infelizmente, ela ficou com as 3 crianças pequenas. Naquela época, tudo era muito burocrático. Ela não era casada legalmente com meu pai. Então a ex-esposa do meu pai, que era casada legalmente com ele, mesmo estando anos separados de corpos e de tudo, ela tomou a casa da minha mãe e jogou nós 3 pequenos com uma mãe viúva na rua. Então foi ali que a gente começou. Minha mãe, ela teve muita garra, sempre foi uma leoa, lutou muito para que a gente pudesse ser bons cidadãos, né? Graças a Deus, os 3 cresceram muito bem dentro da igreja, sempre com Deus, sempre com uma família muito presente. E, enfim, construímos uma história bem interessante. Eu Legal. lembrei uma situação agora, ouvindo os outros depoimentos dos outros candidatos que estavam aqui, pré-candidatos, na verdade, né? E aí eu falei, eu vou abrir. Eu tinha 11 anos, eu morei próximo da Pedreira, divisa com Diadema, e lá eu fui catador de lixo. Eu Uhum. tinha um carrinho, né, que a gente pegava produtos, os materiais recicláveis. Eu tinha até vergonha de contar isso. Acho que eu contei para poucos amigos, assim, mais próximos, assim, né? Eu era muito pequeno, tinha acho que 11 ou 12 anos, se eu não me engano. Minha mãe trabalhando sempre o dia inteiro e chegando tarde, a gente ficava o dia inteiro na rua. Então ali eu ia para a escola para comer, essa era a verdade nua e crua mesmo. Vou usar isso aí, Uhum. né?
A verdade nua e crua era isso, a gente não ia para a escola para estudar. Hoje, Guerreiro, tem, Infelizmente, né? Você que é professor, você sabe, tem muitos é, alunos, né? Famílias, sim, né? Na minha época, né? A gente que frequentou escola, né, pública, né? A gente ficava ansioso pelo horário, né? Do recreio, né? Falar, né? exatamente, A da gente fala que é comida, intervalo, né? Mas né? Era o é, recreio é o mesmo, recreio, porque... E oficialmente a é gente intervalo, ficava né? triste, né? Quando Quando- chegava lá, tinha só um suquinho e uma bolacha, Exatamente. né? Então, Então a gente vê... essa é a realidade da família brasileira, porque ela é totalmente desestruturada, né? Às vezes, eu trabalhando em Tabuão, eu tive situações assim muito extremas. Como? A criança, o pai está preso, normalmente por venda de drogas, né? Pelo tráfico. A mãe é alcoólatra, né? E a criança jogada na casa de um tio, de um avô, de uma avó. Então, são situações assim que, nossa, são muito difíceis, né? A periferia, infelizmente, ela revela isso. Sim, Então, é complicado. O professor, ele não faz o papel simplesmente de um profissional de uma determinada disciplina. Nunca foi assim. E nunca será, acho, né? Enquanto houver essa desigualdade social. O professor é psicólogo, é pai, é amigo, é irmão, ele faz o papel de várias, ele tem várias funções numa só. Por último, que ele vai ensinar alguma disciplina, seja lá qual ela for, né? entendi. Né? E você, né? Então você contou um pouco parte da sua história e como você chegou, né, a querer ser professor. Pois é, nem, olha, acho que nem minha mãe, E a gente nem minha vem mãe achava e a que eu ia gente que vem chegar de onde eu cheguei. então, quando a gente vem de baixo, né, a faculdade, né, a casa própria, o casamento, isso está muito, né, Muito distante. muito distante. Nossa Senhora, Né? A totalmente nossa distante. perspectiva, né, que está na comunidade, que está na periferia, meu, é quase zero. A gente não tem perspectiva, né, nenhuma do Nenhuma. futuro. Não. Né? A gente olha pro horizonte sem perspectiva, né? E aí quando a gente consegue crescer, né? Então isso Em todos os sentidos, né? é isso. Não só questão financeira. Sim, Hoje eu me conhecimento, preocupo muito sabedoria. mais, eu me preocupo muito mais crescer como ser humano, como pessoa, do que na parte financeira. E a gente cresce muito na sala de aula. Muitas vezes a gente mais aprende do que ensina, viu? Você Legal. pode ter certeza disso. Guerreiro, você faz Eu, parte de um coletivo, é, né? Um peraí, coletivo deixa eu só falar um pouquinho de como eu cheguei lá. Você me legal. perguntou. Então, a minha mãe, ela sempre foi muito dura em relação a isso. Essa parte educacional, ela sempre cobrou muito da gente para que a gente pudesse fazer o mínimo. O que que era o mínimo? Estudar e ser uma boa pessoa, era o mínimo, né? Sim. Mesmo Educação vem de assim, casa, né? não vem, vem da escola também, Também, mas também, mas é um complemento, acho que é um conjunto. Os dois têm que trabalharem juntos, aí sim a gente consegue ter um ótimo resultado. Quando só um trabalha, só a escola trabalha, ou só infelizmente, só a família trabalha, não dá certo também. Os dois trabalhando conjuntos, a gente tem um ótimo resultado. Então, a minha mãe cobrava muito da gente, né? Nisso, eu tomei uma decisão, porque de 10 amigos meus que moravam lá na Vila Guacuri, na zona sul de São Paulo, divisa lá com Diadema, próximo da Pedreira, 9 morreram, ou morreram antes de chegar aos 25 anos, uhum, ou foram presos, né? Tiveram, na época tinha a FEBEM, então, que é hoje a Fundação Casa, né? Na época, muitos amigos meus foram para a FEBEM, quando completaram a maioridade, foram realmente presos mesmo, ou por tráfico, ou por algum roubo que eles fizeram. Roubo à mão armada mesmo, né? Não é furto, não é? Então, acho que 5 ou 10% resolveram estudar, resolveram progredir, fazer algo diferente e não entrar nesse mundo do crime, porque infelizmente o crime alicia os jovens, uhum, né? Adolescentes mesmo, ou até as pré-adolescentes. É muito complexo, porque a situação social ela é muito crítica na periferia. uhum. Então, às vezes o jovem vê isso como um caminho, que é uma ilusão, né? Infelizmente. Sim, Então, fui estudar, decidi estudar, perdi alguns anos de estudos, porque a minha família ficava viajando para cá, viajando para lá, hora morando em São Paulo, hora morando em Minas, e eu perdi alguns anos de estudo, mas depois eu resolvi estudar, peguei firme, e aí quando eu completei o ensino médio, eu falei, agora eu vou fazer uma faculdade. Na minha família, eu fui o primeiro a ter um diploma. Então isso a minha legal. mãe, antes dela falecer, em 2004 ela faleceu,
ela tinha um orgulho danado de ter o primeiro e o único na época, né? Uhum. Da família inteira, de gerações e gerações a ter uma faculdade. Então ela chorou muito. Eu lembro que quando a gente fez a colação de grau dentro da Unifel em Osasco, que eu estudei lá, ela chorava muito. Só por um canudo que eu recebi, um pedaço de papel lá. Então, Ah, para ela tinha uma foi. simbologia, né? Tem uma. Entendeu? E aí aquilo para ela foi, nossa senhora, o meu filho, né? O meu filho, o primeiro da família a ter uma graduação. De lá para cá, aí eu fui trabalhar primeiramente na Zona Sul de São Paulo, numa escola chamada Presidente Kennedy, que é da Sul 1, se eu não me engano. Isso em 96. Aí depois, em janeiro, fevereiro, não lembro mais ou menos. Aí depois em abril eu fui pro Taboão, nunca mais larguei o Taboão. Mesmo conciliando, fiquei trabalhando no Embu, mas também estava sempre no Taboão. Uhum. E não larguei mais. São 28 anos lá. Minha história foi toda construída lá. E aí eu lancei já 2 livros, um de poesia Tinha e que trazer os livros aqui uma pra gente poder antologia. mostrar. Aí, tá vendo? Eu nem pensei. Nossa senhora, que bom. E aí lancei 2 livros, sendo que um mais recente, um antirracista dentro da Bienal. Os dois foram lançados na Bienal, Legal. em tempos bem diferentes, um em 2006 e outro agora em 2022. Estou já terminando um terceiro livro que eu estou organizando, mas eu não faço, não sou coautor, que chama-se Mulheres de Beauvoir, que remete a Simone de Beauvoir, porque ela escreveu em 1949 um livro chamado O Segundo Sexo, e ela foi uma ativista do feminismo, né? Então esse livro é composto só por mulheres e são posicionamentos das mulheres em vários temas. Esse é um livro bem importantíssimo, uma das coisas que eu vou deixar aí para minha filha, que ela tem 5 anos, quando ela vê esse livro, ela vai falar: "Meu pai, Fez parte desse. Legal, bacana. entendeu? Contra o machismo, contra a misoginia, contra o patriarcado, sendo um homem". Então isso é legal. Eu gosto muito dessa parte minha. Legal. Marco, você é pré-candidato, né, a vereador lá em Taboão da Serra, né, e faz parte de um coletivo, né? Então é uma candidatura Coletivo. coletiva e coletivo Resistência e Luta, né? Isso. Eu gostaria que você explicasse um pouco quem são essas pessoas, como que surgiu essa ideia, né, da questão do coletivo, enfim, conta pra gente aí um pouquinho Começou e da. quais são suas plataformas, né, desse é, coletivo. as plataformas são muitas, né? Mas tentar resumir. Na verdade, começou, eu fui candidato em 2016, porque na época um pré-candidato tinha falecido, ou ele teve algum problema de saúde, algo assim. Aí eu cobri esse, esse candidato, que eu nem lembro o nome dele, porque eu fazia parte do grupo do atual prefeito, que é o Aprígio. Uhum. Espero que ele possa ser reeleito. Você que está vendo aí nosso podcast, por favor, sendo Taboão da Serra, o meu candidato, quem sabe claro aqui, é o Aprígio, né? Não há outra possibilidade para Taboão da Serra. Então eu já fazia parte desse grupo a partir do final de 2011, 2012. A Aprígio perdeu em 2012, perdeu em 2016 e venceu em 2020. E aí eu tive 156 votos para qualquer político que, que sabe o que significa ser candidato, né? Isso foi não sei nem dizer, foi uma surpresa para todos. Por quê? Porque eu fiz um mês, 2 meses de campanha, Uhum. né? Para a primeira candidatura, o próprio atual prefeito, para você ter uma ideia, na primeira candidatura dele, mesmo tendo já uma cooperativa por trás dele, que é a Cooperativa Vida Nova, ele teve 200 votos, fazendo campanha. Eu não fiz campanha, entendeu? Eu não apliquei R$ 1 na campanha, porque eu também não tinha. Então, o começo foi incrível, né? Para quem é político sabe. O vereador que eu trabalhei também. Ele teve 180 votos na primeira eleição, depois que conseguiu 3 mandatos, mas fazendo Na campanha, primeira você teve quantos na votos mesmo? 156. Então, de início foi maravilhoso, né? Foi Uhum. uma campanha maravilhosa, porque não tinha dinheiro, não tinha apoio, não tinha grupos, não tinha nada. Eu fui pego de supetão, né? Põe o nome dele aí. Assim, entendeu? Uhum. Porque um candidato que tinha se preparado, que tinha feito campanha e tudo mais, durante uns, sei lá, 3, 4 anos seguidos, ou até mais, se eu não me engano, infelizmente, estava fora do pleito. E aí o pessoal falou: "Poxa, bom, esse cara aí acho que tem, tem, tem vocação para coisa". E depois disso eu peguei, esperei mais um pouco, são 8 anos me preparando aí,
decidi não sair sozinho, Uhum. porque tem pessoas que apoiam bandeiras incríveis, que estão comigo. Nós estamos em 4 professores e 3 lideranças nesse momento, fora os outros apoiadores, 3 Uhum. padres, diretor de escola, professores, coordenadores e um monte de liderança da Bom da Serra. Então, graças a Deus, a gente está com um grupo bom. A gente vai fazer uma boa campanha. Eu só não sei, a urna é imprevisível, né? Uhum. Mas entre as bandeiras é lógico, nós somos 4 professores e alguns apoiadores também são professores diretores. A nossa bandeira principal é a educação, Uhum. né? Uma coisa que a gente fala todo dia, toda hora é sobre a inclusão. Nós temos a professora Flávia Ambrosio, que ela é diretora de uma escola infantil, educação infantil, e ela defende muito falando sobre o autismo. E, infelizmente, tanto na rede estadual quanto na rede municipal, a gente não vê uma inclusão. Uma Uhum. criança está dentro de uma sala de aula com as outras, não é inclusão, né? Ela simplesmente está fazendo parte de um grupo, mas ela não está se desenvolvendo, ela não está sendo assistida como deveria. Isso é Uhum. uma vergonha, tanto para qualquer governo municipal, estadual ou federal. Então a gente vai lutar também para essa inclusão, e não só dos autistas, mas dos demais também. Eu acredito que é a nossa principal bandeira, né? Legal. Dentro de E, tantas. e quem são, né, as pessoas que compõem esse coletivo? Nós estamos em 6 Faz um pré-candidatos. resumo aí de cada um É, pra gente. nós somos em 6 pré-candidatos e um apoiador. Né? A professora Flávia Ambrosio, ela sempre foi professora do Estado. Eu a conheci numa escola chamada Reverenda Almir Pereira Bahia, em 2006. Era professora de artes. Ela é pedagoga e professora de artes. Então ela defende essa bandeira do autismo. A professora Eide Sanches já é uma psicanalista, já é uma Eu mulher. vi, ela veio aqui tirar foto com a Ela gente, é ela queria fazer bem. consulta com a gente. Isso, ela já é mais ligada nessa área da psicanálise, né? E eu falei, Então, a equipe precisa, hein? todos nós precisamos, né? É normal. Então, ela já quer defender também a inclusão de psicólogos e Mas, também profissionais exatamente. da saúde dentro da educação, que é importantíssimo. Né, foi o Tarcísio que vetou, né, o projeto de psicólogo nas escolas, né? Começou Infelizmente. com o Bolsonaro, na verdade, vamos ser É, bem, bem sinceros, né? Então, e mas terminou aqui. Tarcísio Terminou, é filho, né? é a cria desses fascistas aí. Me perdoe que você que está ouvindo aí, mas é a verdade, né? Neonazistas até. Então, ela defende essa bandeira. Nós temos a Nessa Sampaio, que é uma liderança muito forte. Ela já tem uma bandeira mais importante, não mais, não mais, né, de igual importância, né, melhor refazendo a fala, que é a bandeira contra a violência contra a mulher, violência doméstica, seja ela verbal, psicológica ou infelizmente física. Uhum. Nós temos estatísticas aí são aterrorizantes, né? Isso, se você pegar uma estatística oficial, vamos supor que quase 3.500 mulheres são agredidas mensalmente. Agora multiplica o seguinte, e aquelas que não registram BO, aquelas que se calam, aquelas que têm medo de serem mortas. Então eu calculo que essa estatística ela deve subir pelo menos mais uns 60%, no mínimo, brincando assim, se não for para mais. Isso a gente não pode admitir. Nós homens aqui tem que eu acho que tem que começar de nós. Eu estava analisando, pensando em casa outro dia, falei, poxa vida, mas não estou entendendo, né? Como é que o homem pode agredir a mulher? O homem nasce de quem? Uhum. Já começa daí, da mulher. A mulher que cria o homem. Onde que nós estamos errando? Né? Qual a parte do processo que a sociedade como um todo está errando em a mulher que gere o homem, a mulher que cria o homem também ajuda como pai, infelizmente muitos não fazem isso, mas o homem como pai deveria ter esse papel também da criação, de educar a criança. Uhum. Onde nós estamos errando? Que a gente pega um homem que é misógino, um homem que é machista, um homem que defende o patriarcado. Onde que nós estamos errando nesse processo? Então, comecei a refletir sobre isso e é muito importante que a gente possa mudar isso, né? Que a gente não pode admitir. Então, a Néia Sampaio ela levanta essa bandeira contra a violência doméstica e um absurdo que aconteça ainda, né? Depois disso, nós temos um engenheiro, que é o engenheiro Elvis Mota, ele é apoiador nosso, ele é professor também de matemática, também foi professor do Estado.
é professor de estados, na verdade, e é também engenheiro. Ele também tem uma parte importante, porque ele já quer que tenha cursos técnicos, principalmente na periferia, Uhum. porque às vezes a cidade, ela esquece, né, desse detalhe. Ela se foca em fazer alguma coisa, independente da área. Vamos pegar um exemplo da educação. Mas coloca no centro da cidade. E esquece que a periferia não tem acesso a isso. Às vezes a pessoa não consegue se deslocar, né? O jovem principalmente não consegue se deslocar para fazer um curso, para ter um curso profissionalizante, para ter um direcionamento para o mercado de trabalho. Uhum. Então, nós temos que fazer o caminho reverso. Tem que começar na periferia, né? A você ter todas as áreas na periferia, seja saúde, educação, segurança, lazer, cultura. Então, começar lá para depois a gente se focar no centro das cidades. Tá, os gestores, acho que eles estão pecando muito com isso. E a gente, o Elvis e nós também defendemos que a gente possa ter tudo na periferia, né? Cursos técnicos de formação na periferia, que seja feito lá, porque aí sim ele vai ter acesso. Porque como é que você pode colocar numa área central ou que tenha grandes avenidas, a pessoa não consegue nem se deslocar. Voltar aqui para a gente poder aprofundar vários outros temas, né, da plataforma desse coletivo. É uma Eu plataforma sou, muito vasta. né, eu sou São, muito são poucos minutos aqui, eu estou olhando quase eu, 28 eu aqui, ó. sou muito simpático a essa ideia do mandato coletivo, né, porque eu acho muito importante. E eu gostaria, né, que você deixasse um recado final aí, né, para quem está nos acompanhando, né, principalmente para Taboão da Serra, né, que é a sua cidade. Momento esse de falar com o pessoal de Taboão da Serra e agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui no Foco e falar, guerreiro, você vai voltar aqui, né? Vamos ver se nós montamos uma estrutura maior para receber todo mundo, se não todo mundo falar, mas tentar São receber, porque 7, bastante. e aí, 7 cabeças pensantes bem diferentes uma das legal. outras, viu? Então, manda esse recado aí pro pessoal aí. Muito obrigado aqui por tudo e por todos, pela oportunidade aqui. E detalhe, nós temos bandeiras importantíssimas, nós temos história, nós temos conhecimento da nossa cidade, temos conhecimento das demandas que cada bairro tem. Graças a Deus temos apoiadores muito importantes, temos um grupo muito coeso, que sabe o que quer, sabe onde quer chegar, sabe o que vai defender, não só questão de redes sociais, mas na rua mesmo, no olho, para falar a verdade. Minha mãe sempre falava sobre isso, né? Que a melhor coisa é você pegar, olhar no olho da pessoa e falar toda a sua verdade. Porque às vezes a boca ela pode até esconder o que você é, mas os olhos não escondem. Eu li um livro chamado O Corpo Fala, né? Que ele é interessantíssimo. Às vezes os olhos eles são mais reveladores do que a fala. Então é importante que a gente possa olhar olho no olho do nosso eleitor de Taboão da Serra e falar tudo que a gente está defendendo, toda a nossa história construída assim a ferro e fogo. Não somos crianças, somos um grupo bem experiente. Eu mesmo tenho 52 anos de idade, são 28 anos dentro de Taboão da Serra, e os demais companheiros também, né, são moradores de muito tempo em Taboão da Serra. E eu queria deixar essa última mensagem para vocês aqui, Pode deixar. que é importantíssima. Ela serve para nós aqui em qualquer momento, né? Eu já tive momentos bem difíceis da minha vida, quando eu perdi a minha mãe mesmo, foi um momento muito difícil, em 2004. E essa frase fez com que eu também me ajudasse a me restabelecer como pessoa, como ser humano, como profissional, como pai hoje da Maria Luísa e etc. E acredito que cabe para nós a qualquer momento. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, já viajei 2 vezes para a Europa, já fui para a Ásia, conheço bem 9 países da Europa, conheço quase todo o meu país, o Brasil. Então, tenho uma experiência bem vasta, né, de qualquer área. Mas essa frase aqui que Martin Luther King disse, ela nos cabe a qualquer momento. Diz assim, ó: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente, de qualquer jeito. Então, para você, meu amigo, minha amiga que está vendo aí, continue, acredite. Porque mesmo no pior momento, a gente tem aquela pequena esperancinha, assim, mas sabe aquela esperança mínima que, que faz a gente realmente seguir em frente. Siga em frente que você vai vencer. Muito obrigado a todos, fique com Deus e obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado, professor Marco Guerreiro, aqui com a gente no Foco, a verdade nua e crua. Até o próximo episódio. Forte abraço.